Nós aqui do Pedra de Afiar adoramos uma boa história, adoramos aprender com uma boa história. E na nossa historinha de hoje é a história da lagarta. O clássico. O clássico. A lagarta, né? Esse serzinho pequenininho que fica ali comendo folha, né? Passeando pela natureza. Não faz muita coisa não, né? Pelo menos a gente acha que não faz muita coisa. Esquisitinho. E essa lagarta da nossa história, uma vez se pegou pensando, né? Olha só pra mim, sou feia, desprezível, condenada a me rastejar por esse chão. Que vida, né? Ó vida, ó céus! E aí um dia que ela é surpreendida com um chamado da natureza, e não é o que você está pensando, mas sim a construção de um casulo. Chega pra ela, né? Ela fala, puxa, tem que construir um casulo. Ela se assusta a princípio, né? Porque ela nunca havia construído um casulo antes. Mas ela vai, né? Constrói o casulo, e aí ela pensa, caramba, é tipo um túmulo, né? Acho que vou morrer. E ela fica um pouco indignada, porque ela fala, caraca, né? Vivi essa vida, né? De lagarta, essa situação. E agora que eu já me acostumei, né? Que eu percebi, eu não vou poder voar, não sou um passarinho, já me acostumei a olhar as aves voando, né? A olhar os animais correndo, não poder fazer nada disso. Agora que eu me acostumei com isso, chega Deus e manda eu construir meu túmulo, né? Mas fazer o quê? Vou lá. E ela aceita, constrói o casulo, entra no casulo, e eis que depois de um certo tempo ela se transforma numa o quê? Uma bela borboleta, né? Que surpresa! E ela sai a voar pelo mundo, algo que ela não fazia antes, a ser admirada pelos olhares das pessoas, né? E essa é a história da lagarta. E o que ela tem a nos ensinar? O que você acha, João? Eu acho que ela tem a nos ensinar que todo mundo quer ser borboleta, mas ninguém quer passar pelo casulo. É verdade. Isso é excelente ponto. Esse é um ponto realmente importante. Mas antes disso, é óbvio que, mesmo que a lagarta tenha todas essas questões, a gente tem que aceitar que nós somos a lagarta, né? Que a lagarta faz parte do nosso processo de vida. E aí eu falo isso, mas a gente também dá uma amenizada, né? Porque a gente não é a lagarta por completo. A gente pode separar e dizer que cada uma das nossas dificuldades, digamos assim, cada um dos nossos defeitos, são manifestados de certa forma, são expressados por essa figura da lagarta. Então é claro que em algumas coisas na nossa vida a gente já conseguiu transcender esse estágio, mas é importante que a gente entenda esse estágio, porque de fato quando a gente olha para essas coisas dentro de nós que são simbolizados pela lagarta, a gente olha para elas como algo muito ruim de fato, né? A gente olha com muita repulsa, a gente olha com um olhar meio... Vou ficar só na repulsa. A gente olha com muita repulsa e a gente esquece de entender que passar de lagarta para borboleta é um processo muito longo. E aí tem um detalhe específico dentro da lagarta, por mais que ela simbolize, né, para nós e até mesmo na história várias coisas ruins, que é uma característica muito importante dentro desse processo, que é o fato de que mesmo pensando que ela era a pior coisa do mundo, ela encara o casulo, ela encara uma situação de morte, ela encara uma situação que a princípio para ela era muito ruim. E aí isso se torna importante para nós, porque mesmo quando a gente olha para uma determinada característica que a gente acha execrável, que a gente acha horrível, a gente tem uma certa dificuldade em entrar num processo para modificá-la, para transformá-la, porque por mais que a gente odeie aquela sensação e aquela característica, transformar, modificar, nos traz muito medo. E ela nos ensina que, independente da situação que a gente está, é óbvio que a gente precisa pensar com calma, mas a gente não pode ter medo. A gente precisa ter coragem de enfrentar o desconhecido, de identificar aquilo que a gente acha importante, que a gente acha que vale a pena ser transformado e encarar esse grande problema. Trazendo isso para a nossa vida, a gente pode olhar para isso como uma prova que seja muito difícil, como uma pessoa que nos gera determinado desconforto, enfim, gera algum problema na nossa convivência e a gente precisa de fato encarar aquela situação e ver como a gente pode transformá-la e como a gente pode crescer a partir dela. Um parênteses, eu não acho a lagarta um bichinho ruim, tá? Eu não acho isso. Mas, fechando parênteses, eu acho que tem duas partes muito importantes aqui nessa história, fazendo um resumão, né? Que é a gente entender que a vida é feita por processos. Ou seja, nada é, tudo está. A gente está se transformando, mudando o tempo todo, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não perceba. O grande problema é que quando a gente não percebe é que a gente normalmente se espanta e muitas vezes se assusta com aquilo que veio a ser. Mas quando a gente entende que nós estamos sempre nos transformando, a gente consegue agir de forma ativa nisso e a gente consegue entender que eu posso condicionar, seguir por determinados caminhos para me transformar naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero ser ou em algo próximo a isso. Então esse texto ele fala muito sobre mudanças, né, de que elas acontecem na vida e que elas vão acontecer,
E que, como o João falou, a gente muitas vezes tem que ser como a lagarta, que não é o vilão da história, mas sim a grande heroína, porque ela percebe que, cara, mesmo tendo que lidar com o desconhecido, porque as mudanças elas são desconhecidas, né? A gente está deixando um momento que a gente conhece, que é comum para nós, para atingirmos um outro estágio que nos é desconhecido. E muitas vezes a gente trava. A gente não sai daquela condição onde a gente se encontra por medo, não é porque a gente não tem a capacidade, mas a gente tem medo do que está por vir. E a lagarta, ela nos mostra que, cara, confia e vai, sabe? Tipo, se você é uma pessoa que, como nós aqui, acreditamos que não importa o quanto a vida esteja zoada, isso aqui que a gente vive não é o todo, mas que existem coisas maiores, existe algo que está além, existe um cosmos, existe uma ordem no universo, e se eu confio nessa ordem, por mais que a minha vida esteja caótica e desordenada, eu entendo que essa desordem da minha vida ainda faz parte, ainda pertence a essa ordem superior. E que por mais que eu talvez, dentro da minha limitação, eu não a compreenda como um todo, eu confio, eu entendo que coisas precisam ser feitas, como no caso da lagarta, o casulo precisa ser feito. E mesmo sem entender o que aquilo vai se dar, o que vai se suceder daquilo, mesmo achando que aquilo ali é o meu momento de morte, e de fato é o momento de morte, mas é um momento de morte para ser uma transformação. E a lagarta, mesmo sem saber o que vai acontecer com ela, ela aceita. Ela não aceita porque ela é super, hiper corajosa, ela aceita porque ela confia. E isso é um grande ensinamento para nós. Um outro ensinamento que essa história também traz é que nós podemos mudar a situação em que nós nos encontramos a partir do momento que a gente realiza, né, percebe que ela não é uma situação agradável. Claro, um parênteses importante, vivemos em sociedade, nem tudo depende de nós, não é meritocracia como muitas pessoas cantam por aí, mas entendendo que existe esse órgão social, entendendo que existe esse ser coletivo e que nós somos interdependentes, é muito importante que a gente entenda que a nossa postura diante da vida depende exclusivamente de nós. A nossa percepção da vida, a forma como a gente lida com ela, dar significados, né? Atribuir significados para ela e até mesmo ressignificá-la faz parte de nós, da nossa vontade, da nossa capacidade, da nossa coragem de aceitar que aquilo que a gente vê naquele momento não é a nossa realidade última. Todas as situações da nossa vida podem sim ser transmutadas, ser transformadas em algo melhor. Qualquer situação que você se encontre, seja de lagarta ou não, você pode mudar essa situação. Você pode sair dela para um estágio acima. Então eu acho que essa é o grande ensinamento, né? Esses são os grandes ensinamentos dessa historinha, né? Entenda que nada é fixo, que nenhuma situação da sua vida ela é algo que você tem que carregar para sempre, e tenha coragem de mudar, tenha coragem de buscar coisas novas, porque confie, muitas das vezes essas coisas novas podem te surpreender de uma maneira bem positiva. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.